Oi, gente! Vamos fazer agora a demonstração da fórmula do volume da pirâmide. A gente sabe que o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base da pirâmide vezes a altura da pirâmide. Mas nós vamos mostrar agora que isso realmente vale. Então, para a gente fazer essa demonstração, vamos considerar esse prisma aqui de base triangular. Então, o volume de um prisma, a gente sabe calcular, que é a área da base vezes a altura. É a partir dele que a gente vai deduzir a fórmula do volume da pirâmide. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos cortar esse prisma por um plano que passa pelos pontos A, E e C. Então, o plano é exatamente esse que está em rosa aqui. Corta o prisma por esse plano rosa. Quando você faz isso, você vai ter duas figuras tridimensionais. A primeira delas é essa aqui, cuja base é ABC e o vértice é E, que é essa parte daqui do corte do prisma. A outra figura é essa figura aqui, que tem uma base, que é um paralelogramo A, C, F e D, e cujo vértice é E. Então, nós dividimos o prisma de base triangular nessas duas figuras, nessa e nessa. Agora, nós vamos dividir essa figura aqui pelo plano que passa pelos pontos D, E e C, que é exatamente esse planinho rosa mais escuro, esse aqui. Então, a gente vai partir ela, cortar ela por um plano que está passando por esses pontos. Quando nós fazemos isso, nós obtemos duas outras figuras. Essa aqui, que tem base DEC e vértice F, ou, sei lá, base DEF e vértice C, tanto faz. Ou essa outra aqui, que tem base ACD e o vértice E. A escolha da base e do vértice pode ser diferente, não importa. Então, dividimos um prisma que tem base triangular nessas três figuras, T1, T2 e T3. Então, a gente sabe que o volume do prisma é a soma de T1 mais T2 mais T3. Agora, o que acontece? Primeira coisa, nós temos que... Então, ó, esse é o T1, aqui já está escrito, mas eu vou só reforçar. Esse é o T2 e esse é o T3. Nós temos que o T1 ele é igual ao T2. Por quê? O volume de T1 é igual ao volume de T2. Por quê? T1 é essa figura aqui, que tem base A, B e C, e vértice E, onde a altura dessa figura, que é a distância do vértice E até a base ABC, é exatamente a altura desse prisma aqui, porque do vértice E até a base ABC, eu tenho a altura do prisma. E o T2 tem base DEF, que é essa base aqui do prisma, e a altura também igual à altura do prisma, porque esse vértice C aqui está na face oposta do prisma. Então, esses dois volumes são iguais. E por fim, eu tenho que o volume de T2 é igual ao volume de T3. Por quê? Note que esse segmento DC aqui é exatamente a diagonal do paralelogramo ACF e D. Então, o que isso significa? Significa que essa base triangular DAC é igualzinha à base DFE. Então, nós temos o DAC aqui no T3 e o DFE, perdão, gente, DFC aqui no T2. E qual é a altura dessa figura? É a distância da base até o vértice E, que é essa aqui, ó, essa alturinha aqui, que é igual
tanto para T2 quanto para T3, porque nós estamos considerando o vértice E. Então, portanto, o volume de T2, já está escrito aqui, é igual ao volume de T3. Mas antes eu já tinha concluído que o volume de T1 era igual ao volume de T2. Então, o volume de T1 é igual ao volume de T2, que é igual ao volume de T3. Então, se eu chamar esse volume aqui de V', o que acontece é que o volume do prisma é 3 vezes V'. Então, eu sei que o volume do prisma é área da base vezes altura. E isso será 3V'. Portanto, o volume de V', que é uma pirâmide, é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, eu demonstrei para o caso em que a pirâmide tem uma base triangular. Mas e no caso geral? Porque a minha pirâmide pode ter uma base quadrada, uma base pentagonal, hexagonal. No caso geral, nós fazemos isso aqui, ó. Seja uma pirâmide qualquer, com uma base qualquer. Eu vou dividir ela por esses segmentos aqui, em várias pirâmides de base triangular, de maneira que a altura aqui para cada uma dessas piramidezinhas de base triangular é a mesma, porque é a altura da pirâmide. Então, o volume total da pirâmide é o volume dessa piramidezinha B1 aqui, que tem base B1. A gente já sabe que se a base é um triângulo, pelo que a gente acabou de mostrar em cima, o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Mas essa pirâmide aqui, cuja base é essa área representada por B2, o volume dela é 1/3 de B2 vezes H. E assim a gente vai somando quantos forem os triângulos em que a gente dividiu a base. Então, se a gente dividiu em N triângulos, eu vou somar até 1/3 de BN vezes H. Então, eu posso colocar 1/3 e o H em evidência. Então, fica 1/3 vezes H, que multiplica B1 mais B2 mais BN. Só que a soma dessas áreas todas aqui é exatamente a área da base. Então, eu posso substituir essa soma aqui pela área da base. Então, o volume da pirâmide de base arbitrária é 1/3 da área da base vezes a altura. E pronto, está demonstrado o volume da pirâmide.